Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de falar aqui, ao convite feito pela professora. Faço os cumprimentos à organização do evento, pela oportunidade de estar aqui, um evento muito bem organizado. Como foi apresentado, eu me chamo Amanda, eu sou doutoranda em Ciência da Informação e eu estou em Belém, né? Então, por isso que a gente está aqui fazendo essa conexão, Ceará, Belém, né? Bom, gente, eu vim trazer aqui, essa é uma pesquisa que foi feita, né? Ao final vocês vão ter a oportunidade de acessar o artigo completo. Então, o que eu vim trazer aqui para vocês é mais uma exposição de uma possibilidade de atuação de pesquisa, né, dentro do tema da representação da informação, que é uma área, né, que tem bastante aplicação. Eu vim assistindo as palestras anteriores, né, a palestrante anterior falou sobre a questão das imagens, né, que a gente pode atribuir essas tags, né, os termos, né, que eu vou falar um pouquinho de como que funciona mais isso. Então, a indexação social, ela está dentro aí das pesquisas da representação da informação, né? E como que a gente consegue fazer isso dentro e fora da biblioteca. Então, a apresentação está voltada, então, da indexação social a partir das tags na venda de frutas da Amazônia brasileira. Entrando já, então, dentro da representação da informação, eu trago aqui para a gente trazer esse resgate para pensar de uma forma bem resumida, sintética, né? Vocês já devem ter uma disciplina sobre isso, já devem ter lido bastante, mas só para a gente recordar de uma forma bem breve o que é a representação da informação. Ela vai envolver, então, o processo de escrever, organizar os documentos e outros materiais informacionais para facilitar a recuperação e o acesso pelo usuário. E aqui a gente chama atenção que todo o trabalho que a gente desenvolve na biblioteca, né, na biblioteca escolar, como foi exposto aqui, na representação temática das imagens, nos vários tipos de biblioteca que a gente vai ter, eu percebo que a gente, como bibliotecários, né, como bibliotecários, a gente vai fazer um trabalho para que a informação seja recuperada. E vai ser recuperada para quê? Né? Então, a gente vai desenvolver uma série de produtos e serviços tendo em vista o usuário. Pode ser o usuário real ou em potencial. Então, hoje a gente está no paradigma da biblioteconomia, que é fazer ações de preservação, uso e resgate, mas para quê? Para esse usuário, né? E se a gente for fazer uma análise, né, fazer uma observação do processo evolutivo da biblioteconomia, a gente vai perceber o quê? Que ao longo da história do curso, né, da atuação profissional, em algum momento esteve voltado o olhar dessas práticas para o suporte. Só que agora, com uma mudança de paradigma, a gente começa a observar que a gente produz esses produtos e serviços voltados para o usuário. Então, o usuário agora ele tem um protagonismo, já tem um tempo na biblioteconomia, mas recentemente a gente vai percebendo que ele vai ter uma atuação
ainda mais significativa, né? Ele participa mais, ele tem as suas necessidades informacionais que se ampliam, né? Elas quase sempre não se reduzem, mas elas se ampliam, e nós, como bibliotecárias, bibliotecários, a gente tem essa missão aí de fazer com que o fluxo informacional, que a informação chegue com qualidade, e por aí vai. E entre as práticas, né, a gente vai ter, então, a representação da informação aí nos seus vários instrumentos e procedimentos. Voltando, então, para a indexação social, ela parte lá da ideia, da teoria, que é tudo fundamentado nas práticas de indexação, né, das formas de representação. Então, pensando nesse protagonismo do usuário, que eu vou falar um pouquinho de um dos fatores que contribui para esse protagonismo, a indexação social é, então, um modelo de indexação em que os próprios usuários, os consumidores dos recursos, realizam a descrição. Então, eu acho que vocês já tiveram essa ação, né, enquanto pessoas, né, não como acadêmicos nem como bibliotecários, mas de fazer essa ação de atribuir uma descrição, um termo que represente melhor aquele objeto informacional. Eu vou sempre estar me referindo a objetos informacionais para ficar mais fácil, para não cair nos vários termos, né? Então, os objetos informacionais pode ser uma foto, um vídeo, um documento, né? Então, a gente quer representar alguma coisa, e nesse representar a gente pode fazer uma descrição, por meio, né, entre vários instrumentos, mas também pode ser feito pela atribuição de uma etiqueta, né? Então, a indexação social, ela vai voltar à ideia da própria indexação, só que ela vai voltar, nesse caso aqui, né, na própria indexação social, ela vai ter outras características que vão diferir um pouco dela, mas a sua essência permanece a mesma, que é fazer a descrição, né, atribuir algum tipo de termo para melhorar a recuperação ou para promover essa recuperação da informação. Então, as características dessa indexação social, né? Na literatura, quando a gente vai pesquisar, né, fazer uma revisão de literatura para saber o que tem sido falado sobre o termo, a gente vai encontrar indexação social, taxonomia, tagging, tagueamento colaborativo, né? Tem uma referência, inclusive, no final, que é da Catarina, que ela tem um artigo que vai ter um quadro lá só com essas nomenclaturas. Mas a essência desses vários termos permanece a mesma, que é dizer que o usuário ele tem essa possibilidade de atribuir, então, descritores, atribuir termos. E vamos pensar assim, quem é que normalmente faz esse processo de organização, de definir termos, né, representativos de um objeto? Vai ser o próprio bibliotecário, né? Bibliotecário lá, pelas linguagens documentárias, pelos instrumentos que a gente utiliza para catalogar, classificar e por aí vai, né? A indexação social e a taxonomia, né? Que no texto a gente vai tratar mais, falando mais sobre a taxonomia, a gente vai ter, então, algumas características, né, que vão possibilitar que a gente diferencie dessa indexação feita no ambiente ali das práticas bibliotecárias, né? Eu chamo biblioteconômicas porque a gente acaba se utilizando dessas palavras assim. Bom, a primeira coisa que a gente vai pensar, então, é na simplicidade do processo de representação. Nesse processo da gente atribuir, então, um termo naquele objeto informacional, a gente não vai se prender a linguagens documentárias, né, a controle vocabular. Vai ser uma atribuição de forma livre, né? Então, eu escolho lá uma palavra que melhor representa aquela imagem, aquele vídeo, aquele documento, e atribuo ali, então, quando a pessoa for buscar uma determinada informação sobre esse assunto, ela pode, então, recuperar esse documento. O segundo aqui, então, é que a gente vai ter, então, termos não estruturados indisponíveis hierarquicamente. Então, quando a gente faz o processo de atribuição de tags, eles não vão estar necessariamente estruturados. Eles podem estar, né, de uma forma completa, escrita da forma correta, de acordo com a norma ortográfica, ele pode ser
uma sigla, né? Então, ele não vai ter uma estruturação formatada. E também eles não vão estar, eles vão estar indisponíveis hierarquicamente. Eu já discordo um pouco disso, porque ainda acredito que determinados ambientes pode haver uma hierarquia ali do tipo de tag que você atribui, né? Então, isso aqui pode ser um tema de pesquisa para saber se de fato não há uma hierarquia ali quando a gente está utilizando um conjunto de tags, tá? Ela deve refletir, então, a dinâmica da língua, né? Então, os termos que são usados ali por aquele idioma, até por uma questão regional também pode ser considerado. Os usuários, eles geram palavras-chave para descrever, categorizar ou comentar um conteúdo digital, né? Então, normalmente, eles podem fazer isso, né? Desse gerar as palavras-chave para atribuir um termo que melhor vai representar aquele objeto. Vários usuários podem utilizar a mesma tag ou hashtag nas redes sociais para representar. Então, por isso que a gente vai ter variações diferentes, a gente vai ter uma aderência maior de uma tag em relação à outra, e por aí vai. E o último é permitir a coexistência de várias perspectivas. Bom, então, a indexação social ela vai ser definida aí por dois autores, né, como uma ação de representação da informação feita pelos próprios usuários de um sistema para fins de compartilhamento e recuperação da informação. De acordo com os autores, né, eles situam que no arranjo da indexação social, a esfolksonomia como sistemas orgânicos, as folksonomias são sistemas orgânicos baseados na atribuição livre pessoal de tags, realçando também o seu caráter democrático de socialização do conhecimento gerado nesse processo. Então, por que indexação social? Porque tem um pouco daquela pegada da colaboratividade. Então, um grupo de pessoas, né, atribui um significado, às vezes, a uma tag que pode ali passar por uma representação daquele grupo, mas que para um outro grupo não tem o mesmo significado. Então, pode acontecer isso dependendo do ambiente que você estiver trabalhando. Por que eu falo isso do ambiente que você estiver trabalhando? Porque em cada comunidade, vou colocar assim, cada espaço, ambiente informacional, a gente vai perceber que há uma dinâmica diferente. Então, aqui eu estou falando características gerais, né, nesse processo de socialização, de representação, mas que quando a gente for para uma prática de pesquisa ou quando a gente estiver dentro de um contexto de estudo, de objeto de pesquisa, a gente vai perceber esse processo de socialização. Então, a indexação, né, social ela é a forma mais explícita da folksonomia enquanto processo, e é a indexação. Mais conhecida também nos ambientes digitais por tagging, ou seja, a ação de etiquetar. Então, a folksonomia ela vai ser esse processo que é gerado, né, é gerido ali nos âmbitos dos estudos da indexação. E esse processo de atribuir etiquetas, né, vem do termo em inglês tag, né? E aí tagging seria a ação de eu colocar essa etiqueta, né? A folksonomia é resultado de um processo de etiquetagem dos recursos da web no ambiente social, compartilhado e aberto a outros pelos próprios usuários visando a sua recuperação. Então, desse ambiente social, a gente vai falar, sim, sobretudo, né, principalmente, dos ambientes informacionais digitais que podem ser as redes sociais, que nesse caso a pesquisa foi feita dentro de uma rede social, ou não, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o site da Amazon, né? Se a gente quiser verificar ali a atribuição de tags, né, para representar aqueles objetos que vão ser melhor recuperados no buscador, a gente também vai poder perceber a folksonomia, as tags lá sendo colocadas, né? Ou pelos usuários ou por alguém que, né, que vai estar responsável de fazer essa organização. E aqui, nessa pesquisa, a gente trabalhou mais com uma rede social. Então, dentro da rede social, a gente trabalha bastante com as hashtags, né? Mais um nome que é dado. Nesse ambiente digital, ele proporciona, então, ele potencializa esse protagonismo do usuário que eu falei inicialmente. Então,
Hoje, a gente começa a perceber que esses usuários, eles não são apenas receptores da informação, né? Eles não simplesmente chegam com a demanda de informação, a necessidade de informação, e é respondida. Hoje eles também participam da construção desses ambientes, então eles interagem, e a indexação social, ela é o reflexo disso, né? Que é o reconhecimento de que os usuários podem atribuir termos, né? Eles podem ter essa ação de fazer uma descrição, de atribuir essas etiquetas para aquilo que eles acham que são representativos, né? Isso vira objeto de estudo da biblioteconomia também, né? Então, entre os serviços que são disponíveis pela internet, né, eles principalmente contribuem para promover a colaboração e a construção de conhecimento entre os usuários, incluindo, né? Aí tem os tradicionais ambientes informacionais digitais, são wikis, os blogs, podcasts, entre outros. Portanto, torna mais fácil armazenar, classificar, organizar e compartilhar hiperlinks para recursos online. Então, o usuário agora ele pode fazer todas essas ações de armazenar, classificar, organizar, e aí isso faz com que ele também seja um agente ali que promove, de alguma forma, a difusão da informação, né? Ele compartilha, ele interage, ele interage com outros usuários, ele não só está ali para, de repente, resolver uma necessidade de informação, mas ele também ali está colaborando, né? Existem até pesquisas que falam que esse termo, usuário da informação, ele tem que ser melhor estudado, porque a gente já tem pesquisas que falam que na verdade ele não é um usuário, ele é um sujeito informacional, porque o sujeito ele também colabora, né? E por aí vai, né? Tem muita coisa ainda que dá para ser pesquisada. Aqui, então, dentro dessa multiplicidade dos ambientes digitais, há um destaque, sobretudo nas minhas pesquisas, relacionadas às redes sociais online, né? Mais precisamente, a gente denomina como serviços de redes sociais, né, online. Porque redes sociais a gente pode existir tanto no ambiente físico e no ambiente digital a gente diz, né, que é online. E serviços por quê? Porque tudo que a gente usa, que a gente não paga, né, tem as suas complicações, e é oferecido de fato um serviço. Você pega o Instagram, ele já te oferece alguns serviços, né? Que não é só a troca de fotos, como inicialmente ele nasceu. O Facebook, né? Que virou a Meta, ele já não trabalha apenas com a socialização de amigos, né? Ele já tem outras funcionalidades, que são serviços, que às vezes você tem que pagar para ter uma ferramenta a mais, uma funcionalidade a mais, né? Então, a gente vê isso, né, no nosso grupo de pesquisa, a gente vê, então, como serviços de redes sociais online. E na possibilidade desses serviços, eles são o quê? São sistemas de formação capacitado para fornecer suporte às redes, né? Possibilitar o relacionamento dos indivíduos. Ele nasce com essa proposta de proporcionar essa interação entre os indivíduos. É por isso que as tags florescem bastante, né? Porque são usuários falando com usuários ali, né? Naquele processo de atribuir essa tag. Tá? Que pode ser, então, essa socialização, interação, por grupos de indivíduos ou grupos com instituições, né? Então, você já deve estar bem familiarizado com essas interações. Então, em relação à atribuição de tags, né, dentro de redes sociais, né, que a gente comumente conhece aí pelas hashtags do jogo da velha, né, atribuir tags dentro de um sistema em que várias pessoas estão conectadas é um processo de conferir significado, no qual a informação passa a ser rotulada e categorizada, através de um marcador que pode ter sido criado ou aderido por outras pessoas. Então, outra característica do processo de tagueamento, de atribuição de tags na indexação social, é que a gente pode, então, criar um marcador, né? Ou a gente pode aderir, como às vezes a gente adere, né, nas redes sociais, por exemplo, agora que está em alta, né, o Morango do Amor, né, você coloca hashtag Morango do Amor, e aí vai vir um monte de recursos ali, né, colocar foto, vídeo, seja lá o que for, vai vir como resultado de pesquisa. Então, alguém criou essa hashtag, alguém atribuiu, né, e a forma como ela é criada também pode ter divergência não, né? Pode ter grupos que aderem à forma extensa, outros de uma forma reduzida,
ela tem essa possibilidade de ter várias possibilidades, né? Até redundante. Então, pode ser criado, as pessoas podem aderir a elas e tem, sobretudo, significado, faz sentido, né? Então, às vezes, uma sigla, aquele TBT, né? Só uma sigla. O que isso representa, né? Toda quinta-feira você vai lá, às vezes nem sabe que eu, por exemplo, até um tempo atrás não sabia o que era TBT na sua forma por extensa, né? Então, você faz essa aderência, você concorda com isso e tem significado, certo? Bom, entre as funções, a gente vai ter do processo de tagueamento, né? Identificar sobre quem ou do que se trata e o conteúdo representado da tag, né? Quando a gente vai fazer um estudo sobre a indexação social, sobre o processo de tagueamento, dá para determinar o tipo de tag que identifica cada grupo que pertence ao recurso. A gente consegue categorizar os descritores que funcionam como os termos específicos de uma determinada categoria, né? Então, é possível a gente fazer esse processo de categorização para entender. Então, vamos pegar na categoria, eu quero estudar os doces brasileiros, né? De repente, o Morango do Amor está lá, criou-se uma nova categoria, né? E a gente pode, só no Morango do Amor, perceber várias atribuições ali de significados que é dado, né, na representação da imagem, do que aquilo quer ser, do que vai ser transmitido ali, né? Do que se quer representar. Por último aqui, então, pode caracterizar, que é o processo destinado à identificação de propriedades ou características do recurso. Então, quando eu atribuo uma tag, de repente eu quero caracterizar uma característica ali daquele objeto informacional. É possível. E além de que eu posso atribuir vários tags ao mesmo objeto, né? Bom, daqui para cá, eu trouxe o que de fato foi a pesquisa que nós realizamos, né? E aí a gente vai ter, o que eu chamo a atenção para cá, são 2 pontos, né? Primeiro, que a gente pode fazer pesquisas na biblioteconomia a partir da teoria, daquilo que a gente aprende na sala de aula, daquilo que a gente lê, em ambientes não tradicionais, né? Por exemplo, aqui foi feita uma pesquisa a partir da fundamentação da indexação social, dos estudos que foram feitos, olhando para uma rede social, né, numa aba lá específica que é o Marketplace, fazendo um olhar para a região amazônica, que as frutas, né, são originalmente consumidas, tem um consumo muito alto aqui na região do Pará, na região de Belém, né? Então, olha como a gente consegue, a partir da teoria, né, daquilo que a gente estuda, fazer esse olhar direcionado para a nossa realidade, né, e fazer disso um estudo em algo que a gente aprendeu na sala de aula e que vira, assim, algo que outras pessoas podem se utilizar para a replicabilidade do estudo ou para conhecer como as coisas acontecem. Bom, então, inicialmente, o primeiro contexto ali foi... essa aqui é a descrição de que foi a pesquisa, né? Para não ficar muito extenso, eu fiz uma representação visual para explicar como que a gente concebeu esse estudo. Inicialmente, então, o contexto era as frutas nativas da região amazônica. Quando a gente pensa nas frutas, no processo de produtos alimentícios, né, originados do campo, normalmente a gente pensa que o escoamento ele vai acontecer ali pelas feiras, né, as grandes feiras que existem, e aí vai acontecer aquele processo de compra e venda pelo produtor e pelo consumidor. Só que a gente está falando que hoje as tecnologias de informação e comunicação, elas acabam sendo incorporadas ali na minha... Tem alguma coisa aqui. Acabam sendo incorporadas no nosso dia a dia. Nesse dia a dia que eu falo, hoje a gente consegue, então, sair do ambiente físico para o ambiente digital, a partir das nossas práticas que eram só realizadas no ambiente físico, né? Então, hoje a gente pode vender, há algum tempo a gente vendeu produtos, né, de maneira presencial, e hoje a gente vende esses produtos por meio da internet, por meio de plataformas. Então, a gente entra nesse ambiente digital. Nesse ambiente digital, a gente vai ter, dentre os vários tipos, a gente vai ter as redes sociais online. E nessa escolha das redes sociais, a gente escolheu o Facebook. Porque o Facebook, ele tem ali, então,
o marketplace, né, que é um espaço exclusivo para venda, né, para troca e venda de produtos, que tem essa característica aí do serviço B2C, né, Business to Consumer, né. Então, a ideia foi essa. Como que a gente consegue, como é feito a venda de frutas da região amazônica, né, dentro do marketplace que utiliza ali as tags, né, não só para representar as frutas, né, mas para representar tudo ali. Como que os usuários atribuem, né, os consumidores, pessoas que não estão ligadas com as teorias da biblioteconomia nem da indexação, né? Mas como que eles fazem isso, né? Como eles atribuem? Então a gente pegou para estudar essas frutas aqui, e o que baseou a nossa escolha foi uma publicação da Embrapa que dizia quais eram as frutas mais comuns ali da região norte, principalmente no Pará. E aí, entrando especificamente lá na rede social em relação a espaço de descrição dos produtos, né, a gente vai ter então um marketplace em que a gente vai ter a possibilidade de atribuir um título, local, um preço, uma categoria, etc. Quem já fez um anúncio aqui já está familiarizado com esses campos a serem preenchidos, né? E o marketplace tinha então a possibilidade de atribuir as tags, né? Essa atribuição era feita pelo próprio usuário ali do espaço de busca, né? E aqui eu chamo a atenção mais uma vez para a gente, quando a gente olha, né, para aquilo que a gente estuda, para a nossa realidade, né? Quando eu falo realidade dos problemas da vida, é que o que me deu um estalo ali para tentar fazer essa pesquisa? É que há um processo de recuperação da informação quando a gente percebe ali o ambiente do marketplace, né? Então, eu vou ter um consumidor, eu vou ter um vendedor, que ele vai, então, inserir o produto dele dentro daquela plataforma, vai, então, atribuir uma descrição, e a expectativa dele é que esse anúncio chegue ao consumidor, né? Do outro lado, tem, então, o cliente, né, que ele vai até o marketplace e ele digita um termo na expectativa de que traga uma resposta desse sistema daquilo que ele está buscando. Então, o marketplace acaba sendo um mediador. Se a gente for fazer um comparativo, né, uma analogia, na biblioteca isso funciona mais ou menos assim. Então, eu vou ter lá o meu estoque informacional do meu acervo, eu vou ter o bibliotecário, a equipe, né, que vai estar responsável ali pelo que acervo, e eu tenho um usuário que chega na biblioteca e ele tem uma necessidade de informação. Então, precisa haver a mediação entre esses dois sujeitos, né? Então, só que nesse caso aqui, essa mediação, além de a gente depender do próprio sistema, ela pode ser viabilizada através das tags. Então, quando eu consigo perceber isso, eu posso aplicar isso no marketplace, eu posso também trazer esse pensamento de funcionamento que é originário da biblioteconomia, dos estudos que a gente faz, para outros espaços de atuação. Então, se eu for contratada por uma empresa, eu posso levar esse conhecimento que eu tenho, que é teórico, de certa forma, para colocar isso em funcionamento, em prática, né? Como que eu vou mediar, como que eu vou pensar que o usuário vai querer resgatar essa informação. Enfim, é nesse sentido que a gente começa a observar como que aquilo que a gente aprende na sala de aula, nas leituras que a gente faz, que a gente pode, sim, desenvolver uma pesquisa sobre isso, né? Utilizando esses fundamentos. Tem que ter um pouco de criatividade também. Trouxe, então, dois resultados principais. Primeiro, né, foi aqui a apresentação de dois tipos de anúncio. O que eu observei? Que tinham que anúncios que tinham a descrição e outros que possuíam a descrição e as tags, né? Então, eu acabei incluindo ali para a gente analisar como que aqueles anúncios chegavam para a gente. E foi possível também trazer um outro resultado, que é a categorização quanto à função desempenhada pela tag, né? E a gente criou 4 categorias. Então, o primeiro resultado foi a quantidade de anúncios, né, recuperados dos 20 anúncios, sendo 20 da fruta açaí, então, mas também, né, aqui em Belém a gente toma açaí o tempo inteiro, então a gente ia ter muito mais anúncio da venda de açaí. Então, o açaí ganhou, ele teve maior quantidade de anúncios que tinham isso, e a gente começou a observar, por exemplo, aspectos relacionados à grafia. Então, lembra que uma das características é que não é estruturado, então a palavra grafia, né,
da palavra açaí, de acordo com o acordo ortográfico, ela tem, então, é usado cedilha e o acento no i. Só que a gente não conseguiu recuperar, a gente recuperou as variações, na verdade, né? Com um acento agudo, sem um acento agudo, né? Alguns anúncios não utilizavam, né, a primeira forma do açaí, e alguns utilizavam, outros não, né? Alguns traziam a representação da fruta e outros não. E aí, nesses que não traziam a representação da fruta, né, principalmente em relação à polpa de fruta, né, que a gente teve que atribuir isso, é que eles colocavam a tag açaí como uma estratégia para que uma pessoa que estivesse procurando, por exemplo, produtos relacionados à cadeia produtiva do açaí pudesse recuperar. Então, eu consegui encontrar, né? Por exemplo, os adubos, né, para o plantio do açaí, o próprio maquinário para fazer o açaí, o espaço, né? Então, quando a gente pensa principalmente no Pará, para fazer o consumo do açaí, ele envolve todas essas outras representações, que é o próprio plantio, as máquinas e às vezes até o local que vende esses açaí, né? Eu até costumo dizer que dá para fazer uma pesquisa bem legal nessa percepção de como o açaí é percebido na região norte e na região sudeste, né? Vocês já devem ter escutado muito dessas discussões. É uma coisa que dá para ser pesquisado, né? Como que é a percepção e como que é recuperado a palavra açaí e as representações, né, para as duas regiões. A gente analisou também quanto à frequência de tags, né? Então, teve uma baixa aderência, os anúncios não possuíam, e eu acho que aqui, quando a gente usa a tag, fica mais fácil para o usuário recuperar, né? Para o cliente, no caso, que recuperar aquilo que ele está buscando. Quanto à localização, a gente observou que não tinham... Só tinham na descrição a localização ali onde a gente poderia vincular aquele anúncio. E aqui a sugestão era que tivesse uma tag de localização ali da região, né? Por que região? Porque a gente colocou 500 quilômetros da capital. Só que açaí vende no estado inteiro, as frutas vendem no estado inteiro. Então, por uma questão de localização, o cliente não iria sair de uma ponta do estado para outra só para comprar 1 quilo de polpa, né? Então, a gente colocou como uma delimitação, uma possibilidade de serem colocadas as tags de localização. Quanto à representatividade, a gente analisou o título, né? E elas não tinham tanto representatividade, às vezes nem tinham título, né? Mas aqui a gente nota que essa questão do título, ela vai ser muito mais ligada ao próprio funcionamento da rede social, porque o que acontece? Por mais que a gente atenda todos os critérios de descritividade, de atribuição de tag, a gente ainda pode ficar refém dos anúncios pagos, feitos pela própria rede social, né? Então, tem essa questão aí do que o algoritmo entrega, e às vezes ele entrega os anúncios que são pagos. A gente fez também um quadro em relação as características que a gente pode observar dessas frutas, né, como elas são empregadas ali, como elas são representadas pelas pessoas que vendem, né? A gente classificou ali, colocou nas categorias de identificação, tipologia, categorização, caracterização, né? Vocês podem olhar lá o artigo, que aí tem mais informações, né, que o tempo já está bem curto. Mas o que é legal dessas categorias é que a gente se baseou numa categorização anterior de um autor que elaborou também essas categorias e a gente fez a adaptação para perceber o que dava para ser encaixado ali na nossa pesquisa. A gente conseguiu fazer essa replicabilidade a partir de uma adaptação. Algumas conclusões desse estudo, né? O que a gente chegou? Que o açaí era a fruta com maior número de anúncios, né? E isso vai estar relacionado principalmente com a característica da região. Então, a gente consome, o Pará é um dos maiores produtores de açaí da região norte, então, e a gente consome açaí, tem pessoas que tomam açaí todos os dias, né? Segundo, embora nem sempre o produto in natura, porque a gente colocou também, tinha que ser a polpa de fruta, né? Para ficar mais fácil de trazer essa recuperação. Nem sempre o produto in natura ele vai aparecer. Outros elementos relacionados ao consumo, como plantio, são frequentes. Então, a gente pode até colocar o nome da fruta. Pode acontecer que vai vir as frutas, de fato, elas in natura,
ou a polpa, ou objetos relacionados, ou vou colocar aqui coisas relacionadas, né? Pode ser o plantio, pode ser a máquina de fazer, pode ser a pessoa que vende, pode ser a variação, que é um creme, né? O princípio ativo, por exemplo, cupuaçu, a gente recuperou creme de cupuaçu, mas não era o creme de comer, era o creme de corpo. Entende? Então, olha, até a questão do tagueamento, da atribuição das tags, ela também vai lidar com essas polissemias, que na linguagem controlada, documentada da indexação feita por bibliotecários, ela vai ter um controle maior justamente para evitar essas sinonimas, né? Para evitar essas polissemias. Feita pelo usuário, nem sempre, né? Não tem controle. E essa é uma das desvantagens. O uso da tags em anúncio, apenas 18% dos 60 anúncios utilizáveis, foi baixo até, mas apesar dessa baixa frequência, foi possível realizar uma análise significativa sobre o seu uso no marketplace, né, que a gente também vai deixar como sugestão para outras pesquisas serem feitas utilizando ali o procedimento metodológico que a gente fez. Algumas reflexões, né? As tags, elas possuem um valor semântico e não são meros fragmentos textuais descontextualizados. Tá? Então, a gente não pode achar que elas simplesmente estão lá e sem nenhum significado. Essa é uma do caráter colaborativo das tags, é que pessoas atribuem significados a isso. E a gente já ouviu por aí, né? Vamos levantar aquela hashtag lá, né? Vidas importam, né? Tantas outras que a gente já ouviu por aí. Então, cria-se um movimento ali de representação que tem esse valor semântico, né? A sua interpretação varia conforme o contexto e o grupo de usuários, e aqui que eu digo, quando a gente trabalha em determinados contextos, esse significado também vai mudar. Eu costumo lembrar, por exemplo, dos emojis, né? Os emojis, às vezes, a gente usa de um jeito, mas um outro grupo usa de outra forma, porque tem uma outra interpretação. Então, essa interpretação vai variar a partir desses grupos. A autonomia do usuário na atribuição de tags é uma característica de destaque nos estudos da indexação social. Então, por mais que a gente veja na literatura vários termos, né, relacionados a isso, a gente percebe que o que tem em comum entre esses estudos é reconhecer essa autonomia do usuário, reconhecer que ele é sim uma pessoa que pode atribuir esses termos, né? Já tem algumas pesquisas sobre isso. E a gente faz indicação de pesquisas futuras, né? Caso vocês queiram, né, desenvolver alguma pesquisa relacionada a isso, a gente sugeriu que se faça uma análise da estrutura, analisar a estrutura de outras redes sociais online que adotam as tags, né? TikTok, a gente fez uma pesquisa sobre comunicação científica no TikTok, né? A partir de hashtag. Estudar as funcionalidades, classificações e comportamentos associados ao uso de tags, investigar a popularidade e regularidade das tags nos diferentes domínios de aplicação, né? Os nossos estudos do grupo de pesquisa tem sempre como pano de fundo as redes sociais, né? Então, acaba que a gente acaba fazendo essas indicações para que as pessoas explorem também. Como sugestão de leitura e também um exemplo de como o ambiente muda, né, que é bem diferente do que eu expus aqui, foi a folksonomia em plataforma de jogos eletrônicos. Para quem conhece a plataforma Steam, né, que tem vários jogos lá, então a gente analisou o gênero roguelike, soul-like, como os usuários, né, atribuíam as várias tags, que lá eles colocam muitas tags, né, para caracterizar os jogos desse gênero, né? Então, uma pesquisa que vem da biblioteconomia, dos fundamentos da biblioteconomia, mas que a gente olha para uma realidade que acontece no dia a dia, que é a utilização de jogos eletrônicos, e a gente consegue, sim, fazer pesquisa mostrando que a biblioteconomia é uma área, sim, super atual. Tá? As referências, inclusive, do texto, da pesquisa que foi apresentada. Eu deixo aqui o meu contato, e-mail, no site, tá? Que tem todas as pesquisas do nosso grupo. Deixo também aqui o nosso Instagram, onde a gente concentra as nossas pesquisas sobre dados, informação, e aí tem uma pegada um pouco mais voltada para dados, mas também que envolve essas questões, principalmente da biblioteconomia. Eu agradeço a oportunidade, encerro a minha fala e fico à disposição para perguntas e dúvidas.